Vocês sabiam que o batismo de Jesus foi uma unção? Você já tinha escutado falar sobre isso? Sim, não, já? Não saber. Legal. É unção do Espírito Santo, né? Para quê? Para que que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo? E por que Jesus teve que ser batizado? Se ele não teve pecado, né? Essas perguntas estão fáceis. Jesus ele foi batizado porque ele serviu de exemplo. Aqui depois a gente vai ver nas palavras do próprio Jesus dizendo por que que ele ia se batizar. A palavra Messias significa ungido, você sabia disso? Significa ungido. Olha que bonito. E quando a gente fala de unção na palavra de Deus, existem algumas unções. A gente está bastante acostumado com a unção para os doentes, né? Normalmente você vai, uma pessoa que estava numa situação de vida muito mal, é, vem os ministros para orar por ela, tem, né, toda aquela questão de intercessão e você unge a pessoa. Mas alguns outros momentos que acontece essa unção é para profeta, unção de sacerdócio para iniciar. Lembra de Arão e os filhos deles, eles foram ungidos para começar o ministério. E a gente tem unção de rei. Um exemplo disso, muito claro, é a unção de Davi, né? Eu acho que é a mais famosa, que a gente tem mais conhecimento sobre. Mas nesse momento aqui, eu quero que vocês olhem para a vida de Jesus. O Senhor Jesus, ele tem vários papéis, né? Ele desempenha vários, sendo o Salvador do mundo, o nosso Rei. Ele é o que a gente estudou lá no livro de Hebreus, que ele era também o nosso sumo sacerdote, que significa que ele é o nosso intercessor diante de Deus no santuário celestial. Nós temos Jesus também desempenhando um papel de profeta, certo? Por que esse papel de profeta? Você vai ver que a forma que ele vai trabalhando aqui no ministério dele é muito semelhante com os outros profetas, né? Os que vieram anunciando a palavra, chamando o povo para arrependimento, faziam também. A gente não está limitando Jesus apenas a profeta, isso é bem importante, porque tem muita gente que fala assim, não, eu acredito que Jesus foi uma pessoa real, foi um bom homem, né? Talvez os muçulmanos vão falar assim, não, é o profeta, Jesus e tudo mais. Só que não, gente, não é só profeta, não. Ele é profeta, mas ele também é Deus. Olha, a Ana já dando spoiler aí pra gente. Ele foi batizado para ter mais autoridade, porque logo depois ele foi pro deserto para ser tentado. Não, sorry não, amiga. Eu gosto disso, eu gosto da participação de vocês. Exatamente isso. É exatamente isso. Por que que então a Ana respondeu a pergunta, né? Por que que agora ele vai ser ungido para ser profeta? Isso é bem importante, gente. Essas unções que acontecem, a gente vê ao longo da história, essa unção vai acontecer com Jesus também. Jesus ele vai ser ungido para profeta, ele vai ser ungido para o sacerdócio e ele vai ser ungido como rei. E quando acontece essa unção para Jesus, acontece alguma coisa para o povo dele também, tá bem? Por exemplo, a unção de sacerdócio acontece 50 dias depois da ressurreição. E era o quê? O Pentecostes. Quando Jesus ele é ungido para ser sumo sacerdote no santuário celestial, o que que acontece na terra? O derramamento do Espírito Santo. Olha quantas conversões que não aconteceram naquele momento. Gente, quando eu vi isso, eu falei, uau, que maravilhoso! É o poder de Deus para você ver a conexão entre a terra e o céu. Pri, querida, bem-vinda. Acho que demora um pouquinho para entrar. Agora sim. Pri, bem-vinda. A gente está falando aqui da unção de Jesus, né? O batismo dele. E que haviam várias formas de Jesus, de unção. E Jesus ele é ungido como profeta, foi ungido também como sacerdote, perdão, e como rei, tá? Mas a unção que a gente vai estar falando aqui de Jesus vai ser sobre a unção de profeta. Continuando então, a palavra de Deus diz em Atos capítulo 10, verso 38, como ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Como a nossa amiga Ana falou, ela disse assim: olha, a unção de Jesus, então, pelo Espírito Santo, ele é o quê? Ele é para capacitar. A unção acontece, gente, para capacitar a pessoa para o chamado de Deus. Seja para ser o sacerdote, seja para ser rei, seja para ser profeta. É a capacitação para aquela função.
Entende? Então aquela pessoa recebe, né, um poder, a autoridade, né, do Espírito Santo para desempenhar aquilo que o Senhor chamou ela para fazer. E Jesus, né, como nosso exemplo supremo, passa por isso. A Bíblia continua falando, então agora a gente continuando, né, no batismo de Jesus, basicamente, a palavra de Deus fala que Jesus e João, na verdade, eles eram primos. Lembra que até Maria vai, passa um tempinho na casa da mãe de João, ela ainda estava grávida dele, João vibra, né, na barriga de alegria quando ela chega, mas em vida a gente não vê nenhum relato dele se tendo algum contato. Isso, gente, eu acredito que até é uma provisão de Deus. Imagina se eles tivessem crescido próximos, que fossem vizinhos. Se já não foi difícil o ministério dos dois, eles estando distantes, né? Imagina se eles morassem perto. Iam falar o quê, gente? Inventar mais o quê? Então, até eu acredito para facilitar a questão das pessoas acreditarem de fato naquilo que era real, Deus proveu que eles morassem, né, um longe do outro. Então, Jesus vai estar na Galileia e João ele vai estar no deserto da Judéia, tá? É, isso é muito interessante porque quando João ele vem chamando o povo ao arrependimento, ele vem batizando, né? Imagina ele agora batizando aquele que era inocente. Aquele que não precisava de arrependimento. Agora, como que Jesus ele ia passar pelo rito, né, da confissão de culpa, ser lavada, sem nunca ter cometido uma culpa, sem nunca ter cometido nenhum pecado? Então, por isso que a palavra de Deus fala que João ele se opunha, dizendo. Então, quando ele vê assim, ele vê, não, você vai ter que batizar Jesus. A palavra de Deus fala que, olha, mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Você entende? Ele estava realmente hesitante. E qual que é a resposta de Jesus? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. Então, Jesus foi batizado. E aí, o que que acontece quando Jesus se levanta das águas, gente? Jesus sendo batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Imagina a glória desse momento. Eu acredito que para as pessoas que estavam ali, né, vendo tudo isso acontecer, foi uma manifestação clara de que aquele ali era o Filho de Deus. Aquele era o Messias que eles tanto aguardavam. Imagina esse momento, gente. E eis que uma voz do céu dizia, a gente falou sobre ouvir, né, a voz do Senhor. E aí imagina para aquele momento que foi audível, tá? O Senhor falou assim: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, uma confirmação dos céus do ministério de Jesus. Louvado seja o Senhor. Quando a gente olha para o relato do batismo de Jesus, uma frase muito forte de João, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês lembram de Abraão quando a gente estudou, né, a história de Isaac, que eles estavam indo até a montanha para oferecer um sacrifício. E Isaac fala assim: pai, a gente tem aqui todas as coisas, mas cadê o cordeiro? Abraão sabia que ele ia ter que oferecer o filho dele. Mas qual que é a resposta que ele dá para o filho? Ele fala assim: meu filho, Deus proverá o cordeiro. Olha a profundidade das palavras de Abraão, porque de fato Deus proveu o cordeiro. Quando ele ora, o anjo fala assim: não, não fere o menino, né? Depois de contar tudo o que aconteceu, o que Deus tinha pedido, o Senhor fala assim: não, não fere o menino. E Abraão olha e tem um cordeiro enrolado em alguns arbustos. Aquele cordeiro que agora ia assumir o lugar de Isaac naquele sacrifício, ele era o símbolo do verdadeiro cordeiro que tomava o meu e o teu lugar. Ele era o símbolo verdadeiro do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando diretamente para Jesus Cristo. Aqui eu achei muito bacana que compartilhar com vocês esse trechinho. A Rafa fala assim: profundidade da fé, da confiança. Isso é intimidade com o Senhor. Amém. É verdade. A fé é a certeza das coisas que não se veem, né? E isso só é fruto de quem você conhece. Como que você vai confiar, né, em quem você não conhece? Como você vai ter fé naquilo que não é próximo de você? Olha só, Jesus, ele era o cordeiro
de Deus que tiraria o pecado do mundo. Mas a forma que Deus tinha feito com as ofertas sacrificiais, para que eles entendessem o plano da salvação, eles quem que eu estou dizendo aqui? O povo judeu, certo? Passou a ser considerado como as outras religiões pagãs. As minhas obras me levam a Deus. O que eu quis dizer nessa frase? Qual que era a ideia de quando eles tinham que oferecer um cordeiro, gente? Lembrar que Deus ia prover um cordeiro. Lembrar que Jesus viria, o Messias, que ele morreria no lugar de nós para pagar a conta dos nossos pecados, não é mesmo? Só que o que aconteceu? Foram se passando os anos, anos após anos, e toda aquela cerimônia foi perdendo significado. Eles trouxeram aquilo que era uma ordenança do Senhor e começaram a levar como uma religiosidade vazia, uma religiosidade oca. E aí eles olhavam para aquilo não como uma forma assim, peraí, não adianta nada o que eu faço, eu não vou alcançar Deus, porque quem faz é o cordeiro. Eles começavam a achar aquilo, interpretar como que, não, eu tenho que cumprir essas cerimônias, eu tenho que fazer desse jeito, porque se eu não fazer desse jeito, eu não vou ser aceito por Deus. Agora, umas obras não como resultado da fé no Cordeiro de Deus, mas como meio de chegar no Cordeiro de Deus. Essa semana eu assisti um vídeo muito legal de um ex-ateu, e ele fala assim, como que eu cheguei no cristianismo? Por que eu não fui nas outras religiões? E ele fala que quando ele estava estudando as religiões, ele percebeu que todas elas o sistema era basicamente a pessoa fazer algo bom para ela receber algo bom ou ser aceita por Deus. Você pode ver, a raiz, a essência de todas as outras religiões, eles têm que fazer isso. No islamismo, para você ser aceito por Allah, você tem lá. Se eu não me engano, são 5 métodos que você tem que fazer, que você tem que cumprir todos os dias. Tem que fazer o Ramadã, porque senão você não é aceito. É assim, obra acima de obra. Mas não é assim no cristianismo. No cristianismo, você recebe algo que você não merece. Você faz fruto do que você recebeu, mas quer saber, não vale de nada. Você fazendo vai te deixar um pouco mais merecido para receber a graça. Entende? Então ele fala assim: o sistema humano é assim, a gente tem que fazer para merecer, não é? Só que o sistema divino não é assim. E algo assim, ele diz assim, só pode ter vindo de uma mente divina. Então, por isso que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões. Mas não se enganem, até mesmo no cristianismo pode ter aqui obras, né, disfarçada no meio da religião. Salvação pelas obras, até eu coloquei aqui, porque é um dos grandes pontos. Satanás, ele fala assim, tudo bem, você quer fazer o seu culto, você quer ir até Deus, você pode ir, mas eu vou tirar Cristo do centro disso. E quer saber de uma coisa? Se você não tiver Cristo no centro da sua oferta, ela nunca vai poder ser aceita por Deus. Vocês lembram de Abel e Caim? Por que que a oferta de Caim não foi aceita, gente? Alguém quer me responder? Porque ele não separou o melhor para Deus. Não foi primitivo, não foi assim. Não foi o melhor, não foi do coração. Não foi o coração sincero. Eu ia Peraí, falar vamos isso lá, uma de também. cada vez. Eu ia falar isso, que não foi de coração. Ele achou que ele deu o melhor, mas não foi o melhor dele, né? Foi que um comum, como se fosse algo comum, né? Eu acho que, na verdade, ele deu o melhor, né? Que ele achava que era o melhor. Mas não era aquilo que Deus tinha pedido para ele. Não era aquilo que Deus queria dele. Vamos lá. E a Ana? Ana, falta você. Mesmo, né? Sim. O coração dele, a intenção dele. Porque ele já tinha a intenção de. Mas quando. Ana, amiga Ana, fala você agora. Qual que é a sua ideia? Por que que não foi aceita? Porque a questão da obediência, né? Deus fez assim, pediu para ele e o irmão fazerem a oferta, e ele estava com o coração já contaminado. Então a oferta que ele entregou não continha realmente uma verdadeira rendição e obediência. Aquela questão da genuidade, o coração realmente entregue ao Senhor. Eu fiz isso de todo o meu coração para o Senhor. Aquilo como você falou, que o islamismo, eles fazem algo para obter as obras. Ele queria de alguma forma comprar o Senhor. De alguma forma o coração dele tinha outras intenções e não aquela que Deus pediu. Ele já tinha intenção de matar o irmão antes disso. Tanto que tem uma passagem que ele fala, né? Cabe a você dominá-lo, né? O pecado está à porta. Me lembra. Cabe a tua porta. E cabe a ti, sobre ti, dominá-lo. Dominá-lo. Então, Deus já sabia da intenção. Ele E as fala assim, pessoas, porque caiu o seu semblante, né? entendeu? Então, assim, as pessoas pensam que podem enganar, mas ninguém engana Deus, ninguém engana o Senhor.
Que nem às vezes meu marido fala, então a pessoa vai matar, vai roubar, vai estuprar, perdão. A pessoa pode fazer isso, mas Deus sabe se ele se arrependeu ou não. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós. Agora a minha lente de aumento, o meu olho vai ser determinar o que a pessoa pensa, o que a pessoa se arrepende. Não, isso é questão do Senhor, por isso que não cabe a nós julgar ninguém. Mas não é assim, matei, roubei. A pessoa vai responder. Sim, sim. Ana, Deus sabe o coração. eu tinha muito essa questão antigamente, que falava assim, cara, isso não entra na minha cabeça, uma pessoa que mata, que estupra, que rouba, tem o mesmo perdão que o meu, que eu nunca fiz isso. Eu sou comparada a essa mesma pessoa. Demorou anos para eu conseguir entender, né, que diante de Jesus, que quando Cristo morreu na cruz foi por todas as pessoas, as consequências do pecado vão ser diferentes, né? Cada um vai pagar de alguma maneira, né? Mas são consequências diferentes. E sabe o que que é, Pri? Mesmo que sejam consequências diferentes, o pecado que a gente pode considerar menor, né, com uma consequência menor, porque pecado é pecado, o que muda é o tamanho da consequência. Mas independente do tamanho dela, todos custaram o sangue do Filho de Deus, né? Ele morreu por todos, o estuprador, o assassino. E para quem conta uma mentirinha branca. Exatamente. Para quem fala mal do irmão. É todo mundo. Tudo é pecado. Aquilo que a gente tá lendo Tiago e fala, né? Se você cumpre uma parte da Bíblia, da parte, e não cumpre o restante, você tá em pecado igual. Se você teve raiva do seu irmão, você matou no seu coração. Eu não adultero. E aí Jesus já tinha que... eu não adultero, eu não roubo, eu não fornico. Tá, mas você fala mal do irmão, você mente. Mas é um ponto difícil mesmo, Pri. É muito tempo, né? A Lari tá com a mão erguida. Pode falar, Lari. Aí eu ia falar que eu associei ali que eu vi as frutinhas e os legumes na foto, e foi ele quem plantou, né? Ele plantou, ele falou assim, não, fui eu que fiz, foi com as minhas mãos e eu fiz o melhor. Então agora eu tô te dando e você tem que aceitar. Tipo, um pensamento mais, como se ele fosse igual ou melhor que Deus, né? Como se Deus, a oferta que ele fez é boa e que Deus tinha que aceitar. Aí é legal, meninas, porque olha só, algumas falam assim, não foi o que ele tinha de melhor. Tá, a Lari bateu no ponto, foi o que ele tinha de melhor. Ele deu o que ele tinha de melhor, mas não foi o que Deus pediu. Só que por que não foi o que Deus pediu? Por que ele não teve um fruto de obediência? Por que essa oferta, então, não é aceita, se era o de melhor? É porque a oferta dele, a oferta de Caim, era desprovida de Cristo. Vocês estão entendendo o que significa uma oferta desprovida de Cristo? Isso a gente tem que levar para a nossa vida. Quando o Senhor pediu para que levasse um cordeiro para ser sacrificado, e Caim ele fala assim, não, eu não vou levar um cordeiro, eu vou levar os meus frutos, ele fala assim, eu vou fazer o meu jeito, do meu jeito para alcançar até Deus. O que aquele cordeiro significava? A crença de que viria um Messias salvador e que ele te reconectaria com o céu. Quando Caim ele olha para isso, ele fala, eu não vou levar um cordeiro, ele não está aceitando o caminho que o Senhor estabeleceu para o céu. Vocês estão entendendo? Então, quando ele fala, eu vou levar o meu fruto, resumidamente, a gente vê aqui um caso claro de salvação pelas obras. É o meu meio, é o meu jeito que eu vou fazer até alcançar para o céu. Porque Abel foi aceito, gente? Porque ele creu na palavra de Deus. E por isso ele foi justificado. Porque ele creu que o Messias pagaria o preço do pecado dele. E qual que foi o fruto disso? Obediência. Por isso que ele levou o altar justamente que Deus tinha pedido, porque ele creu. E Caim, ele não creu. E aí é que tá. No nosso dia a dia, é muito fácil a gente contrastar uma salvação pelas obras do que o que é uma justificação pela fé. Só que às vezes, gente, olha, o inimigo é sagaz. Nos nuances da nossa vida, a gente pode ainda achar que tem alguma credibilidade as obras que a gente faz. E aí a gente sente como se a gente não estivesse alcançando o céu, porque eu não faço ainda aquilo. Você ainda quer, mas você se esforça, e você se frustra porque você não consegue dominar o teu espírito, o teu temperamento. Quando viu, você já ficou irritada de novo, já brigou com o outro, não sei, gente, qual que é o pecado que te assombra? Qual que é o pecado que tá aí, ó, te tentando? Mas seja lá o que for, eu tenho certeza que todas nós temos aqui lutas para dominar a nossa carne, para dominar o nosso eu. E que frustração é quando a gente vê, né, o velho homem querendo mostrar as garras, não é mesmo?
Só que a gente esquece que o poder para vencer, gente, eu tô falando aqui sobre qualquer coisa. Seja um alimento que você não quer mais comer porque você sabe que faz mal. Seja você agora não ser mais aquela pessoa que vai falar mal do irmão. Seja você a pessoa que não quer murmurar. Seja qual for o seu pecado. Lembra, gente, a gente tem que cair sobre a rocha. É o Senhor que vai te dar poder para vencer. É o Senhor Jesus que vai te capacitar para isso. É Ele que vai trabalhar no seu caráter. Então, qual que é? É uma frase que eu sempre falo para vocês, vocês já sabem. Pelo contemplar, somos transformadas. Pelo passar tempo com o nosso Jesus, clamando, Senhor, por favor, me ajuda a vencer aqui. Eu sou uma pessoa sem paciência. Senhor, por favor, me dá paciência. E aí se preparem para passar por situações que vão te pedir paciência. E aí talvez você vai cair a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, mas o Senhor ele vai te dando poder. E aí você vai passar por uma situação que você vai falar, peraí, não estourei. E isso não vem de você, então não se glorie disso. Isso vem pelo poder do Espírito Santo. Olha só, agora eu vou dar os comentários de vocês. Aqui, ninguém engana mesmo, nada fica oculto para Deus, cada um terá sua colheita. Exatamente, demorei anos para entender isso. Porque é de uma dimensão grandiosa compreender isso. Para nós tem pecadinho que é pecadão, mas para Deus pecado é pecado. Até porque paciência é fruto do Espírito Santo. Exatamente qual que é o fruto do Espírito, né? E eu falo para vocês, quando a gente olha para o tempo que a gente está vivendo, que Jesus vai voltar logo, e que ele tem que chegar e ver um povo pronto, e você olha para você, você fala assim, Senhor, mas eu tô tão longe ainda da semelhança de Cristo. Isso não pode desesperar o nosso coração. Pri, na nossa conversa que a gente teve no estudo passado, né? Não deixe o inimigo desesperar o teu coração. Se você consegue olhar para tudo isso, louvado seja o Senhor. Lembra da parábola que o outro fala assim: ai, Senhor, obrigado porque eu não sou como esses pecadores? Mais perigoso estava a situação ele do que o outro fala: Senhor, sou o maior dos pecadores. Então, que bom que é quando a gente reconhece a nossa fraqueza, porque daí a gente entende que não vem da gente. Só que daí tem um meio. Ou a gente vai para o desespero, né? Que daí é onde o inimigo tenta a gente chutar o balde, ou a gente recorre à rocha, recorre para o joelho no chão, falando: Senhor, eu não tenho poder. Eu não consigo fazer sozinha. Mas, Pai, isso você cita as áreas da sua vida, nome por nome, pedindo vitória. Em nome de Jesus, gente, vai ser uma luta. Mas não deixem de orar. A salvação não vem por nós, a salvação vem pelo Cordeiro de Deus. Amém? Atenção! Temos a cada dia, peço isso ao Senhor. Amém. E eu penso assim, contemplar somos transformadas, né? Isso estudo que a gente está falando, que eu estou trazendo muito Jesus, né? A gente tem falado de Jesus, é contemplar Jesus, é passar tempo meditando no que ele fez por nós, na vida dele e tirando os ensinamentos. Isso é contemplar Jesus, né? Passar tempo estudando os textos que a gente teve, anotando o que você aprendeu, orando sobre isso, né? Pedindo perdão dos pecados, pondo em prática. Isso faz parte disso que a gente está conversando, meninas, e que depois vai ter os seus frutos. Vai ter os seus frutos. Do tempo aqui, ó, Rafa, no trabalho dela, ela tá correndo no cantinho para fazer esse estudo. Com certeza ela não tá num lugar que está confortável para estudar, mas Rafa, Deus vai te abençoar por isso. E todas vocês aqui também. Olha só, atenção. Ficou dramático esse slide aqui, no preto e só a palavra. Mas aqui eu quero trazer um outro ponto para vocês. No batismo de Jesus, atenção polêmica. Há no batismo de Jesus algum sinal, indício de mudança de sacerdócio? Existe algum sinal, gente? Alguma coisa? A gente tem os 4 evangelhos. Por que eu tô fazendo essa pergunta para vocês? Porque vocês vão ler e vocês não vão achar. Depois vocês podem ir lá de novo, vocês podem ler e você pode achar. Porque a gente vai entrar aqui, eu falei para vocês, a gente vai entrar em pontos, em nuances. Cada uma de vocês, e eu também, a gente vem de um histórico diferente, certo? E aqui agora a gente está praticando o ser uma bereana. A gente vai até na raiz da palavra de Deus, vendo se o que a gente escutou, o que a gente está ouvindo aqui na conversa, de fato está escrito. Meu marido todo sábado vem pedir a caneta, né? Vocês já sabem. Todo sábado. Olha só.
Vamos lá, eu estava falando que cada uma vem com um histórico diferente. E aí a gente vai ouvir falar, não, que existe um momento que acontece uma mudança de lei, a nova aliança, certo? Todo mundo já ouviu falar da nova aliança. Em que momento que acontece isso? E o que envolve isso, tá? Então a gente tem algumas ideias que a gente vai ter que checar pelo método bereano. A gente vai conversar aqui, mas eu quero que vocês vão na Bíblia de vocês. Eu não quero que vocês seguem cegamente o que eu tô falando, meninas, e nem o que qualquer outra pessoa falar para vocês. Aqui a gente tá num exercício que eu vou cutucar, aqui, ó, vou pegar vocês, ó, e chacoalhar vocês para fazer vocês saírem da zona de conforto e ir atrás desses assuntos, entende? Para deixar o Espírito Santo conduzir. Então Tá, vamos deixa lá. eu tirar uma dúvida. A nova aliança, ela se dá a partir de Jesus? Aí é que tá. Que momentos da vida de Jesus e o que envolve a nova aliança, Pri? Ah, entendi. A gente vai falar mais da nova aliança exatamente desse momento, do quando acontece, o que envolve. Mas aqui eu vou fazer um trabalho de formiguinha. Porque tem algumas pessoas, Pri, que falam assim, não, a nova aliança começa no batismo de Jesus, porque ali ele já passa a ser sacerdote. Porque lá em Hebreus fala que tem mudança de lei quando tem mudança de sacerdócio, e isso acontece no batismo de Jesus por causa disso que acontece depois. Outros vão falar assim, não, a mudança de lei e a nova aliança começa na cruz. Porque lá Jesus morreu, né? Pelo perdão dos nossos pecados, e ele mudou a lei, nova aliança, vida que segue. Outras pessoas vão dizer assim: não, de fato, tem uma mudança de lei a partir da cruz, mas não é de toda a lei. É a mudança da lei cerimonial, mas que a lei moral permanece. Tá bem? E agora você tem três. A Rafa pode vir de uma história que ela vai ter que acreditar talvez na segunda opção, a Ana talvez na primeira, a Pri talvez na terceira. Seja lá o que for, gente, não importa da onde que vem. O importante é a gente buscar na palavra de Deus para confirmar, tá bem? Então, essa pergunta que eu estou fazendo agora, no batismo de Jesus, algum sinal de mudança de sacerdócio? Por quê? Porque lá em Hebreus fala que a mudança de sacerdócio é onde acontece a mudança de lei e que então é onde começa a nova aliança. Só que isso acontece no batismo de Jesus, gente? Sejam sinceras, vocês já ouviram? Quem leu ali na Bíblia, você ouviu falar alguma coisa de sacerdócio no batismo de Jesus? Nunca ouvi falar. Nunca não. E nem percebi isso lá nos evangelhos. Porque não fala. Então, se alguém falar para vocês assim, olha, a mudança de sacerdócio, a mudança de lei acaba aqui, isso, tá bem. Depois eu posso falar para vocês um pastor conhecido que trabalha começando aqui, tá bom? Ele interpreta que é a partir do batismo, tá bem? Depois eu posso falar para vocês quem quiser. Mas exatamente, não acontece aqui. Ele vai acontecer posteriormente. E a prova disso, até vocês ficam assim, nossa, como assim, né? Porque parece tão claro. Mas porque para algumas pessoas, de fato, elas interpretam e a gente precisa entender. Quando alguém falar para vocês que começa aqui, você já tem que acender uma luzinha na sua cabeça. Entendeu? Não, peraí. Lá no livro de Hebreus está falando que acontece assim, assim, assado. E detalhe, gente. Hebreus capítulo 9, versículo 16 a 18, diz assim: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Aqui tá bem mais profundo, mas deixa eu até ver o verso que a Ana falou, que eu tô achando que eu posso até usar ele aqui pro momento. Este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Perfeito, Ana, amiga, esse verso também tá muito bom de Lucas, porque por exemplo, quando você ia inaugurar o santuário, tinha a aspersão de sangue. Então, para começar uma nova aliança, tem que ter o derramamento de sangue, tá bem? Então, é basicamente isso que ele está falando. Para começar, Jesus precisaria morrer, tá bem? Olha só, Êxodo até diz isso, quando ele faz a primeira aliança com o povo de Israel, olha como é que foi. E Moisés tomou a metade do sangue, pôs em bacias, outra metade do sangue aspergiu sobre a tar, tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse, eis o sangue do cordeiro que o Senhor tem feito convosco, perdão, o sangue do concerto, que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Então tem que ter derramamento de sangue, tá bem?
E isso não acontece novamente aqui no batismo, tá? Seguimos. Quando a gente olha, deixa eu até atualizar aqui do meu, do meu estudo. Porque sangue é uma moeda de troca no mundo espiritual. Sim, sim. Perfeito, meninos, perfeito. Agora, o próximo ponto, quando a gente for falar da mudança da cruz, tá, Pri? A gente vai entender exatamente o que muda ali na cruz. E a gente vai usar o quê? Versos bíblicos, e a gente vai estar conversando. Claro que tem muita conversa. Depois a gente vai para o livro de Romanos e Gálatas, e a gente vai falar sobre Romanos e Gálatas. Por enquanto, a gente vai seguindo aqui um trabalhinho de formiguinha, tá bem? Mas isso é importante. Vão na Bíblia de vocês conferindo. Quando a palavra de Deus fala para Jesus assim, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e depois desce a pomba sobre ele, e o Senhor fala: Eis o meu filho amado em quem me comprazo. Gente, vocês sabiam que essas palavras do Senhor para Jesus também se dirigem para mim, para você? A palavra de Efésios fala que o Senhor nos fez agradáveis no amado. Cara, quando eu olho para esse texto, para mim é tremendo. Agradáveis no amado, eu, pecadora. Como que eu posso ser agradável no amado? Como que eu posso ser agradável? Uma criatura pecadora. Vocês entendem que tamanho de sacrifício e de conexão que o Senhor fez conosco no céu? Porque ele não fez só uma conexão do que estava perdido e agora ocupa o mesmo lugar. Não, ele exalta. Porque ele toma o nosso lugar, ele se humilhou por nós, aí ele é exaltado, agora a gente é exaltado juntamente com ele. Olha que tremendo. E a gente é feito agradáveis no Senhor. E para mim é tremendo, porque quando Jesus ele vem, aquele que era dourado no céu, aquele que tinha anjos, né? Aquele que era rico, todo poderoso, ele se faz pobre, ele vem para um lugar onde que ele é humilhado, né? Quando você vê os rituais que aconteciam, as cerimônias, foi quem que propôs aquilo? Foi o próprio Cristo, né? Aquele agora que era o fundamento daquilo tudo, era olhado pelo povo de Israel como o inimigo destruidor dos fundamentos. O que era o fundamento era considerado como oposto. Aquele que proclamou a lei no Sinai, foi considerado como o quê? Transgressor da lei. Não foi uma primeira nem uma vez que eles chamam Jesus de transgressor. Aquele que vem para derrubar o poder de Satanás é chamado do quê? Acusado do quê? De Beelzebub. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? E Deus ele faz tudo isso para nos tornar agradáveis no amado. Isso para mim, gente, é lindo demais. Demais. Olha só. Aqui é importante, até trouxe um livro de Romanos, porque quando o Senhor lhe traz de exemplo para a gente, né, que Jesus foi batizado, é para que de fato a gente seja batizado. E Romanos 6, 3 a 4, ele fala assim: olha, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também, em novidade de vida. Já tinha esquecido do significado do batismo, meninas? Aqui tá pra gente lembrar. A gente vai ter uma bereana se batizando daqui uns dias, nossa amiga Nicole. Eu quero depois até perguntar no grupo se tem mais alguém que não é batizado. Vou fazer uma pesquisa ali. Mas olha que tremendo significado do batismo. E você sabe que batismo significa imergir, mergulhar, submergir completamente? Vocês sabiam disso? A própria palavra batismo significa? Esse que vocês estão vendo aqui é um tanque batismal, gente. De muito tempo atrás. De antes do Concílio de Trento. Quando teve uma alteração na forma de batizar. Isso daqui, gente, era do século, se eu não me engano, é do século V. Eu vou confirmar a data bem certinha para vocês, depois eu falo no grupo. Mas esse aqui eu tirei foto, fica dentro de uma igreja católica lá em Piacenza, na Itália. Eu mesma tirei, até tinha feito um vídeo para mandar para vocês. E o que aconteceu? Esse é um dos eu acho que é o único que eles encontraram, porque os outros foram destruídos. Então aí eles têm uma aguinha ali dentro e agora eles usam para fazer a água benta. Infelizmente não está sendo mais usado, mas esse era o tanque que eles se batizavam, gente. Os primeiros cristãos lá atrás. Esse estilo. Olha só.
Aí você olha para essa foto, para esse quadro. Sabe onde que tá esse quadro? Tá no Vaticano. Eu falei para vocês que eu fui para Roma. E aí eu fui no Vaticano, eu fui na Capela de São Pedro, e aqui é dentro da Capela de São Pedro. Gente, vocês olham. Eu falei pro Lucas uma hora, segura a minha cabeça, que eu quero ficar olhando pro teto e não aguento mais, porque eu já tava às 11, de tanto olhar, tanta coisa de ouro, pintura, assim, toma sua atenção, gente. É totalmente diferente das igrejas católicas do Brasil. Se a gente acha que não tem nada que chama atenção, a gente até pode não entender, muito ouro, amiga, muito ouro. Quando você olha, cara, de fato, assim, eu tive que pedir pra ele segurar a minha cabeça. E esse quadro tava lá, logo na saída. Vocês conseguem perceber, encontrar o erro nessa foto, nessa pintura? Alguém quer me dizer? Qual que é o erro? Gente, tá fazendo batismo de aspersão. Não é batismo de aspersão, é de imersão. Aí estão ungindo só a cabeça, eles subverteram a Bíblia. Exatamente. E ensino de que religião? Da Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que mudou para a aspersão no Concílio de Trento. Aqui que eu falei para vocês, isso aqui era antes. Aí veio o Concílio de Trento, eles mudam para a aspersão. A Ana, a gente foi viajar para um outro lugar, aquele castelo que ficava na ilha, lembra que eu te mostrei? Olha esse quadro, amiga, era uma cópia, né? Até os mandamentos, a gente vai falar dos mandamentos também, vou mostrar para vocês. Exatamente, a Rafa aqui falou pra gente, né, aspersão, a gente não aspersão. Qual que é o problema do batismo por aspersão? Que Cristo exigiu que os que desejassem tornar-se seus discípulos fossem batizados, por quê? Por imersão. Porque todo o ato que substitua esse rito por aspersão, perdão, deixa eu recomeçar a frase. Todo ato que substitua esse rito por aspersão ou derramamento não representa a morte e ressurreição de Cristo e falha em cumprir o propósito do batismo. Qual que é o problema, gente? Qual que é o problema? Olha a seriedade disso, de uma igreja cristã que tem esse tipo de ensinamento. A Rafa diz assim, tem igrejas em Minas Gerais, templos barrocos, com muito ouro. Só não sei se tão ostentadoras assim. Que contraste com o nosso Jesus, né, Rafa? Olha só, gente, a gente está quase terminando o nosso estudo, vamos lá. Paulo, ele ensina, então, que o simbolismo do batismo é o quê? Você entra na água como morte para o pecado. Você é submerso como sepultamento. E aí você sai da água, o quê? Como uma ressurreição para a vida nova. Olha como é importante a gente entender, porque eu trago muito estudo para vocês, de profecia, lá em Apocalipse, e talvez vocês podem pensar assim, nossa, porque eu sou tão enfática em apontar algumas questões que estão tão erradas. Entende? Porque é muito mais profundo, gente, o ensinamento. Você quer negação de Cristo, tá bem? E, para finalizar, quando a gente olha para a palavra de Deus, né? A gente fala assim que o Senhor deixou como nosso testemunho, para que a gente agora fizesse um sinal do nosso compromisso com o Senhor. Que privilégio, né? Esse é o privilégio do batismo. 1 João, capítulo 3, verso 2, ele fala assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Essa é a nossa promessa, meninas. Para que a gente seja semelhante a Cristo. O Senhor se tornou como um de nós. Para quê? Para que a gente se apoderasse da parte divina, para de fato vencer os nossos pecados. Não é que a gente vai se tornar divino, como muitas religiões ensinam por aí, como o budismo, por exemplo. Não, você é carne, você é pó, mas Deus deu a graça da gente ser participante disso e de receber o Espírito Santo, o poder para vencer cada pecado, cada falha de caráter, um passinho de cada vez, escorregou, levanta, sacode a poeira e vida que segue, porque a gente tem um Redentor que vive e que muito em breve vai voltar. Amém? Querido Pai, maravilhoso Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor proveu o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não existe nada que a gente pudesse fazer, Pai, nem as nossas melhores ofertas, os nossos melhores frutos não seriam suficientes, Pai, para resgatar. Mas o Senhor deu teu filho, teu precioso filho, para morrer no nosso lugar. Pai, por favor, nos entenda, nos ensina
Que a gente possa entender o que é cair sobre a rocha de Jesus Cristo, Pai. Que a gente possa entender a nossa dependência para vencer cada pecado, cada tentação, Senhor. E que a gente é justificado, Pai, não pelas nossas obras, mas por Cristo Jesus. Te pedimos aqui um batismo agora com teu Santo Espírito, especialmente para essas meninas que estiveram aqui neste estudo. Louvamos o teu nome, pedimos pelas meninas que não estiveram aqui também. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Amiga, conta o testemunho. Então, meninas, antes eu queria falar algo da Ana do passado, né? Confessar realmente algo que Deus, ele me purificou. Eu era uma pessoa muito idólatra, né? E eu era sempre as coisas que eu amava e se tivesse um tempo era Deus. Então, quando eu fui morar em Portugal, eu sempre gostei de viajar. E isso era algo que ocupava o primeiro lugar no meu coração. Tipo, eu fiquei 1 ano esperando documentação em Portugal e não podia viajar, então aquilo me doía. Ai, vejo todo mundo viajando, eu não viajo, Deus. Reclamava com Deus. E Deus mostrava, assim, isso é. E eu. Isso é, de coração, gente. Era primeiro viagem, marido, tudo, e se desse um tempo era Deus. Eu realmente era uma pessoa idólatra. Até que aconteceram, né? Uma coisa eu resumi, né? Perdi casamento, perdi tudo. Deus tirou realmente tudo para que ele fosse o primeiro na minha vida. Hoje ele é mais que primeiro na minha vida, né? Hoje eu tenho esse coração rendido, eu falo, Senhor, já fiz essa oração ousada, né? Senhor, me tire tudo, mas não me tire a sua presença. Ele tirou tudo mesmo. Cuidado com as orações. E foi a época que ele mais se fez presente. Assim, não me arrependo. Não sei se eu falei de novo, mas não me arrependo porque eu nunca vi tanto Deus na minha vida. De pensar em algo, a pessoa me chamar, sabe? Deus me mostrou que é um Deus pai e tratou minha paternidade. Então foram momentos assim que eu nunca vou esquecer, momentos que eu tive com meu pai celestial. E eu falo, eu posso estar sozinha. Tawane sabe da minha situação hoje, a casa que eu vivo, onde eu vivo. E eu tenho prazer e alegria na presença do Senhor. Eu busco o Senhor não porque me faltam coisas hoje primordiais, uma mesa, sabe, um cômodo para orar. Eu oro hoje, minha situação, eu oro sentada no chão do banheiro porque é um cômodo, eu não quero acordar meu marido. Então, a Tawane sabe a minha situação e eu não fico triste, pelo contrário, eu amo a presença do Senhor. E hoje para falar que, assim, eu amo viajar, mas é algo que é prioridade. E hoje acontece tantas coisas que eu não vou explicar. Esses dias meu marido comprou passagem frente pro Brasil. Eu fiquei um pouco aflita com algumas situações, fiquei triste. Conversei com a Tawane umas coisas e fiquei, né, pensativa. Aí ontem, do nada, Deus faz assim, né? Acordei um belo dia, fui trabalhar, normal, uma amiga minha me liga que eu morei com ela em Portugal, a situação, eu fiquei sozinha em Portugal, então ela me abrigou lá em Portugal. Hoje ela mora na Suíça. Ela pegou, me ligou do nada e falou, amiga, comprei sua passagem pra você vir me visitar aqui na Suíça. Eu, do nada, assim, eu tava triste, argumentando com o Senhor, não argumentando, mas como Senhor, eu tô em jejum desde abril, eu te busco, eu preciso de uma resposta, direção clara, e o Senhor não tem me dado essa resposta que eu preciso, então fiquei triste mesmo. Não murmurando, mas eu me mergulhei, assim, me chorei muito, Senhor, eu preciso de mais, eu não quero fazer nada da minha vontade. Hoje eu tenho tanto temor, sabe, em pegar e fazer do meu jeito, não, quero ir para um lugar onde Deus me direciona. Portugal, Brasil, Inglaterra, Irlanda, eu não quero saber, eu só quero ir na direção do Senhor. Então, me dói não saber para onde ir e o que Deus quer da minha vida. Então, eu tava triste com isso. Então, Deus, sabe, falou comigo no meu coração assim, Ana, da mesma forma que você acordou num dia normal, simples, para trabalhar, e eu mudei, você não tava esperando isso, eu posso fazer acontecer em um dia, sabe? Você pode acordar e vai estar com a minha direção, vai estar com tudo. Então, espera. Continua, sabe, em mim, firme em mim, continua o que você tem feito, me honrando, sabe, me dedicando. Eu fiquei assim, eu chorei tanto, sabe, porque não era o que eu pedi. Deus sabe que eu amo isso, mas eu amo mais fazer a vontade dele, eu amo mais andar em obediência, eu amo mais estar rendida. E Deus, ele me mimou, porque não é isso, meu coração não tá nessas coisas como um dia já teve. Eu falo de coração, menina, assim, é confiar, é Deus, assim, eu busco o Senhor, não porque é obrigação, é religião, é porque eu amo, mais que tudo, assim, Deus me tira tudo. Eu só quero ele, porque nada me falta, nada me faltou enquanto eu não tinha nada, porque ele estava comigo. Então, acontecem as coisas comigo porque Deus, ele me ama, ele tá comigo, ele sabe da minha dor, ele sabe que eu tenho esse temor dentro de mim. E eu tô muito feliz porque eu vou ver minha amiga que eu não vejo há muito tempo, uma família que, gente, eles me abrigaram na casa deles, assim, eu não tinha ninguém, era pra eu ficar, tipo, debaixo da ponte. Eles abriram a casa pra mim em Portugal, então eu tenho um amor enorme por aquela família, então eu vou ter a oportunidade de estar com eles também. Então, assim, eu tô muito, 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 muito feliz.